Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, o objetivo do grupo é trazer conhecimento para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a automutilação. Meninas, não sei, né? Pode ser que alguma de vocês, mães, já tiveram filhos ou conhece, né, algum adolescente que se automutila, né? Que são aqueles cortes. Geralmente, a automutilação, os adolescentes fazem muito nos braços, né? Existem várias formas de automutilar-se, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para iniciar, eu vou falar para vocês que o termo automutilação, ele também é utilizado como autolesão. Quando um adolescente, nesse caso, vou abordar esse assunto para o público de adolescentes, né? É quando um adolescente se machuca, sendo com a intenção de morte ou não, né? Pode ser que a maioria das vezes eles não têm a intenção de tirar a própria vida. Tem alguns casos que sim, que eles se automutilam com a intenção de tirar a própria vida. E tem alguns casos que não, que é só para curar uma dor que eles estão sentindo, que eles não conseguem expressar essa dor. Então, o que na cabecinha deles passa? Eu vou me cortar porque eu vou sentir a dor da ferida, então vai acalmar a dor do meu coração, a dor daquilo que eu realmente estou sentindo, né? E os métodos mais comuns, como eu falei pra vocês, são cortar a pele, né? Com objetos cortantes, com lâmina. Eu já tive um caso até de um adolescente se cortar com clipe. Sabe aquele clipe que a gente coloca nas folhas? O adolescente, a mãe tirou todos os objetos cortantes, mas tinha o clipe que ele utilizava na escola. E ele se cortava com esse clipe, né? Então, com tesoura, com lâmina, também é uma forma de se automutilar. Se queimando, né, com queimaduras. Eles pegam objetos, isqueiro, até mesmo fósforo e queimam as peles. Algumas vezes vai ser em lugares aparentes, né, como no braço, que se você observar, você consegue ver a ferida, mas algumas vezes não são em lugares aparentes, né? Tem adolescentes também que se batem, né? Que batem a cabeça na parede. Nesses casos já é necessário uma atenção maior. Se você conhece alguém que está passando por isso, observe e oriente, se você puder. Esse adolescente ele precisa de cuidado, né? Ele precisa investigar o que está acontecendo realmente. Tem adolescente que também usa como forma de automutilação se arranhar o corpo, arrancar as unhas, puxar os cabelos e arrancar os cabelos, né? Como uma forma, talvez, de alívio, né? De alguma dor interna que ele esteja sentindo. Então, a forma de ele se aliviar é arrancando o cabelo. Já teve caso de meninas que eu conheço e que eu acompanhei, que elas puxavam, assim, tufos de cabelo. Foi mais de uma, por conta de dores emocionais. Geralmente, como eu falei, a gente pode observar que às vezes é lugar de difícil acesso, difícil visualização, e a grande maioria das vezes não é de difícil visualização. Mas os adolescentes, geralmente, eles dão indícios de quando isso está acontecendo. E geralmente o indício de automutilação é quando aquele adolescente começa a se isolar muito, tá calor, ele tá de blusa, ou ele não quer que as pessoas, né, toquem ou cheguem muito perto. Então, são formas que ele expressa indiretamente, mas com observação, vocês observando, né, o seu filho, tá vendo que tá calor, tá de blusa, por que ele tá de blusa? Por que nesse calor você tá de blusa? Ah, eu tô com frio. Não, alguma coisa tá errado. É bom vocês observarem, né? E eles fazem isso por quê, Stephanie? Eles fazem isso para aliviar uma dor, às vezes a dor da depressão, às vezes é um problema na escola, ele tá sofrendo bullying, às vezes ele nem sabe expressar o que é, né? Às vezes é ansiedade, às vezes é medo, né? Às vezes é o julgamento alheio das pessoas, né? Então, eles não sabem, às vezes, expressar o que eles estão sentindo. E isso é uma forma de eles expressarem, se automutilando, né?
é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, é um grito de socorro. Então nós devemos ficar atento aos detalhes, né? Então eu hoje oriento vocês pais a observarem mais. Se você vê algum sinalzinho, olha, meu filho tá se isolando, meu filho, ele tá usando muita roupa de frio, para ouvir um pouquinho o seu filho, entender, né? Não julgue, em nenhum momento não julgue, porque primeiro que nós não temos esse poder de julgar, a gente não sabe o que ele tá sentindo, e um julgamento só vai piorar a situação, em vez de ajudar, né? Então, como eu estava falando aqui, vou deixar para vocês, assim, um alerta. Quando vocês verem que seus filhos têm marcas de cortes repetidos no corpo e você perguntar, às vezes você já observou, o que é isso? Ah, eu bati ali. Tá bom. Daqui a pouco você vê de novo. Ah, eu machuquei de novo. Então precisa ficar atento nesses detalhes, né? A irritabilidade também é um dos sinais de que o adolescente precisa de ajuda. E o que eu aconselho vocês fazerem nessa situação, né? Como mãe, eu aconselho que vocês falem com seus filhos sem julgamentos, né? Sem bronca. É difícil, mas vocês conseguem. Quando a gente julga, o adolescente ele se restringe, ele não vai querer se abrir com a gente. Mas quando a gente ama, quando a gente abraça, quando a gente ouve sem julgar, o adolescente ele começa a perceber que ele está sendo ouvido, porque ele só quer ser compreendido. É a única coisa que ele quer, é ser compreendido, porque às vezes nem ele se compreende. Então ele carrega um sentimento de culpa constante, né? Então por isso que é importante vocês ouvirem, compreenderem e não julgarem, né? Mostra que vocês querem ajudar, mostra que você está disponível para ouvi-lo, para abraçá-lo. Filho, você precisa de uma terapia. Filho, você quer conversar comigo? Filho, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete, né? Vamos ter um tempo de qualidade para você expor aquilo que você pensa, para expor aquilo que te desagrada, porque adolescentes também se decepcionam, gente. E essa fase é uma fase muito difícil. A fase da adolescência, ela tem um início, mas não tem como determinar o fim da fase da adolescência, né? Ela inicia ali a pré-adolescência em torno dos seus 11 anos. Hoje em dia as coisas estão muito rápidas, eles têm acesso fácil a tudo. Então, assim, pensa num turbilhão de coisas que passa na cabeça de um adolescente. São os hormônios, né? São os sentimentos. Então, ouçam, cuidem, abracem, amem, não julguem. Procurem amar, entregar amor, carinho, é o que eles precisam, compreensão. Claro que o pai e a mãe ele tem autoridade sobre a vida dos filhos, nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Então é importante ter aquele equilíbrio, até onde eu tenho que corrigir e até onde eu preciso abraçar e ouvir o meu filho. Outro passo muito importante, que eu falo que é extremamente importante por até mesmo ter vivenciado isso, é procurar ajuda profissional. Procura um psicanalista, um psicólogo, né? E em último caso, você procura um psiquiatra. O profissional vai saber te orientar, né? Hoje em dia nós temos vários meios aí terapêuticos para ajudar no acolhimento, para ajudar a entender, para o adolescente ajudar a se entender, a se compreender, a se comunicar. Falo por experiência, né? Tenho uma experiência com a Júlia, que é minha filha. Hoje ela tem 12 anos, está fazendo terapia já. A Stephanie, ela passou por automutilação. Não, o caso da minha filha, eu me abrindo com vocês, né? Expondo um pouco da situação. A minha filha passa apenas para ela entender os sentimentos dela, compreender, se conhecer, saber falar. Ela é uma pessoa muito reservada. Então, assim, quando eu identifiquei o gatilho, olha, ela não se abre tanto comigo que sou a mãe dela. Ela se abre, mas eu vejo que ela guarda muitas coisinhas ali no coração dela. E então, assim, eu já liguei o ponto de alerta e falei assim, ela precisa fazer terapia. E aí já procurei uma profissional cristã, que tem muita experiência na área de adolescentes também, porque eu não posso ser, né, a psicanalista da minha filha. Então eu procurei alguém de confiança, ela tá se abrindo, ela começou a expressar os sentimentos, né, que ela tinha ali ressentidos, que às vezes ela não queria falar.
ela não tinha, às vezes, um posicionamento, ela sempre muito obediente, minha filha sempre foi muito obediente. Então, às vezes eu questionava ela ficava, tá bom, ela só aceitava, mas assim, eu queria que ela falasse a opinião dela. E ela sempre aceitou a opinião das pessoas, mas ela não conseguia se expressar. Então eu vi a necessidade, procurei, e aí ela está sendo atendida até hoje, né? Ela ama a terapeuta dela, por ela, ela não larga nunca. Então, assim, é uma fase onde nós pais conseguimos identificar os gatilhos e nós conseguimos direcionamento. Ah, mas é muito caro, pessoal, tem pessoas que cobram mais barato, né? Nós da área da psicanálise, em parceria com a psicologia, quem atende a psicologia, né, no módulo TCC, é praticamente a mesma linha da psicanálise, né? São poucas coisas técnicas diferentes, né, que nós utilizamos, mas são áreas que são específicas para o tratamento. Então, nós temos à disposição, caso você precise, pode nos procurar, a gente tem pessoas para indicar para vocês. Então, é importantíssimo a procura de um profissional, né? Eu tô olhando aqui só para não me perder no que eu vou falando. Outra coisa muito importante, evitar as punições. O foco é você ouvir, é você acolher, é você entender o que está acontecendo e não punir o adolescente. Porque se ele já está se automutilando, ele está se punindo. Ele já está se punindo. Então ele não precisa de ninguém para ir lá e punir ele novamente. Ele já está fazendo isso com ele mesmo, né? E dependendo da forma que a gente vai lidar com essa situação, a gente pode acabar piorando. E aí o nosso filho não vai se abrir com a gente, o nosso filho não vai nos ouvir, o nosso filho não vai ser compreendido, ele não vai sentir esse acolhimento. Então é importante nós abraçarmos mesmo. Eu sempre vou falar isso, abrace. O abraço faz toda a diferença, né? Então não procura ser tão radical. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de, meu Deus, eu vou pegar esse menino, eu vou pegar essa menina de jeito, mas não, pais. Vamos compreender, entender o que está acontecendo, o que está levando o seu filho a fazer isso, né? Seu filho, seu sobrinho, seu amigo, um filho da sua amiga, é um contexto, tá? E uma forma, né, que eu falo, eu dou uma dica para vocês falarem. Falou pro seu filho, nessa situação aconteceu, né? Tô aqui para te ajudar, você não tá sozinho. A gente vai encontrar uma maneira de você sair dessa situação, você não precisa disso. Eu vou te ajudar, eu tô com você, eu sei o que você está sentindo. Se coloque no lugar dele. Quem nunca passou por essa fase? Eu passei na minha adolescência, eu tive muitos conflitos, né? Hoje, às vezes, a gente romantiza muito, né? A nossa fase lá atrás. Ah, na nossa fase não era assim. Realmente não era. É uma geração totalmente diferente que veio agora, né? Então, nós precisamos entender a geração deles. A nossa criação é diferente da criação dos nossos filhos, né? Eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro celular, eu tinha 15 anos de idade e eu precisei escolher entre um celular e entre uma festa de 15 anos, né? E assim, todas as meninas queriam festa de 15 anos, minhas amigas tiveram uma festa de 15 anos, eu precisei escolher. E o celular era aqueles antiguinhos, sabe? Bem pequenininho, com anteninha, né? Então, assim, hoje nós vivemos uma geração totalmente diferente. Então, nós precisamos aprender a compreender a geração de hoje. E não é julgando, e não é apontando, e não é punindo. É amando, é entendendo por que ele tá sentindo isso. E o que eu vou fazer para ajudar meu filho a sair dessa, né? Então, mostre que você tá junto, que ele não tá sozinho. Que você sabe que é uma dificuldade e que ele vai vencer junto com você, né? Observe os sinais, onde ele se machuca, quando, depois do quê? Será que ele está sofrendo bullying na escola? Você já foi na escola perguntar para a professora como seu filho é na escola? Como ele lidar com os amigos? Se ele tem algum amigo que faz bullying, que zoa, ou ele tá numa rodinha de amigos isolado, ou ele não tá nem com nenhum amigo, ele tá realmente isolado.
né? Ou ele se sente constrangido. A escola é um suporte maravilhoso para os pais. E eu tenho certeza que a escola do seu filho ela está aberta a um diálogo, principalmente os professores, né? E em relação ao acolhimento, eu tenho certeza que vocês serão atendidos. E se não forem, vocês têm meios, né, para procurar os direitos do seu filho. Afinal, eles têm direitos de estar ali, né, de ser bem acompanhados. Então, observe, né, até mesmo se a gente procura escola, às vezes procura, vamos falar na igreja, o líder na igreja, olha, como meu filho, eu tô observando, comunique, né, meu filho tá assim, ele tá se isolando, percebi que ele tem se machucar, tem percebido que ele não quer conversar, então eu gostaria que vocês dessem uma atenção maior, os professores, os diretores, todos vão abraçar e vão te ajudar nessa, né. Então, se envolva com a escola que o seu filho estuda. Às vezes, a gente é muito negligente, né? Em não querer saber, a escola tem a responsabilidade, o papel deles é ensinar, eles têm que fazer o papel deles e acabou. Mas nós somos os pais. Nós estamos negligenciando quando a gente não quer saber o que está acontecendo lá dentro. E lá dentro acontecem coisas que a gente nem imagina. Então, precisa entender as raízes, né? O que tá levando aquilo, acompanhar de perto a vida do seu filho. A escola, ela é uma aliada nossa, né? Falando de escola ainda, né? E às vezes, seu filho pode estar até sofrendo bullying, né? Ou ele quer ser igual aos amigos, né? A rede de amigos que ele está participando. E aí ele faz isso. Só que a dor dele tá lá dentro. A hora que ele vai pra casa, ele sente a dor. Enquanto ele tá ali, tá sorrindo, tá lá com os amigos, tá tudo bem, mas chega em casa, ele vai se automutilar, ele vai se cobrar, porque ele sabe que ele tá errado, né, em ter esses pensamentos, porque nós sabemos, nós conseguimos identificar quando é algo bom e quando é algo ruim, e os adolescentes também conseguem identificar, só que a automutilação, geralmente quando acontece, o adolescente ele já está em um nível de depressão, e é aí que mora o perigo. Né? Nós teremos um vídeo específico sobre depressão. Esse vídeo está um pouquinho comprido. Se vocês quiserem assistir até o final, é um conteúdo bom. Se não quiserem, o conteúdo está disponível para vocês, tá bom? O que não dizer para um adolescente que se automutila? Gente, isso é um perigo, porque às vezes a gente acha que vai ajudar, né? A gente acaba atrapalhando tudo. Eu coloquei alguns exemplos aqui. O que não dizer? Você só quer chamar atenção. Então, por isso que você tá fazendo isso. Olha lá. E às vezes você não precisa verbalizar para o adolescente. Às vezes, você tá ali conversando com seu marido, você fala, fez isso para chamar atenção. Mas por que que ele tá chamando atenção? O que que tá faltando para ele? Né? O que que tá faltando? Compreensão, né? Que os meus pais me ouçam, ou os meus amigos não me entendem, porque ele tá em busca, o adolescente em todo o tempo ele tá em busca de entender quem ele é. Às vezes nós adultos não nos entendemos, e imagina um adolescente, né? Isso vai invalidar o sofrimento do seu filho, se você falar assim, você só quer chamar a atenção, ou falar pra alguém onde ele ouça, né? Isso tá invalidando, né? Em vez disso, você pode dizer, eu percebo que você tá sofrendo, filho, vamos tentar entender junto essa situação, o que tá acontecendo, eu quero te ajudar, eu quero que você saia dessa, eu amo você, eu lutei pra ter você, né? Eu tenho certeza que se você contar um pouquinho das dificuldades que você teve, você já contou pro seu filho como foi a sua história, né? Às vezes nós pais não contamos alguns detalhes para os nossos filhos, para que eles possam também compreender um pouco de nós, né? Um pouco da nossa maneira de cuidar deles. Então é importante ter essa comunicação, sentar na mesa e falar, nossa, filho, olha, o dia que você nasceu eu fiquei muito feliz. Foi um presente de Deus que eu recebi do céu. E assim, contar a sua história de vida para o seu filho. Às vezes ele precisa também te ouvir, né? Saber o que aconteceu. Até porque nós pais, às vezes, somos um pouquinho chatos, né? Vamos dizer. Mas a gente não conta a nossa história. E nossos filhos, eles também nos ouvem, né? Então, tenta ajudar ele, tá junto, querer ajudar. Mostra pra ele que você quer ajudar, não que você quer julgar, que você quer criticar. Mostra pra ele que você tá com ele.
Outra coisa que não dizer para um adolescente é: pare com isso agora, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente boba. Gente, você mata o adolescente falando isso internamente, né? Fala assim pra ele: eu sei que é difícil e eu sei que você não vai conseguir parar sozinho, mas eu vou te ajudar, eu tô com você, eu tô aqui pra te apoiar nesse processo, né? Outra coisa que é muito comum a gente ouvir, né, que os adolescentes falam pra gente é: nossa, você tem tudo, eu te dou tudo, por que você tá fazendo isso? Faço tudo por você, eu não tinha nada quando eu era mais jovem. Olha o mundo que eu te dou. Olha, você tem pais presentes. Olha, você tem celular, você tem computador, você tem videogame, você tem tudo que você quer. Ixi, gente, isso é um problema. Porque, assim, ter uma vida com várias coisas materiais não significa que você tá bem, né? Ter uma vida boa não significa que você não tem um sofrimento interno. Não significa que você não tem sentimentos, que você não tem emoções. O dinheiro tem coisas que ele não compra. Então, procure entender, né? Em vez disso, fala: olha, mesmo que eu não entendo o que você está sentindo nesse momento, né? Eu não sei o que você está sentindo, mas eu quero te entender, eu quero te ajudar, eu tô aqui para te abraçar. Vamos procurar uma solução, né? Vamos procurar resolver isso de uma forma confortável para você, que você se sinta bem. Outra coisa que aconteceu recentemente com um adolescente, né? E eu ouvi de uma pessoa, inclusive próxima, no caso da automutilação, falou assim: olha, se você fizer isso de novo, eu vou te internar. Gente, a ameaça gera medo, gera afastamento, gera mais emoções negativas. Então, gente, não façam isso, tá? Ofereça ajuda, mas ofereça ajuda da forma certa, sem julgar, sem julgamento. Se coloque no lugar, né? Minimiza o problema, assim, em geral. Talvez isso vai minimizar um pouco da dor. Não vai ser imediato, mas vai aliviar. Eu tenho certeza que a hora que esse adolescente for acolhido, que ele entrar no quarto dele, ou que ele pensar em se automutilar de novo, ele vai se lembrar que ele tem alguém que ama ele, que abraça e que o compreende. A única coisa que ele quer é ser compreendido. É só isso. É só isso, né? É muito fácil falar, é só isso. Então, o adolescente, ele precisa ser ouvido, ser acolhido, não precisa ser julgado. O mundo já tá aí pra isso, né? E se os nossos filhos não têm em casa um ambiente acolhedor, pode ter certeza que ele vai procurar lá fora. E lá fora o ambiente é muito pior. É muito pior. Lá fora ninguém tem dó de ninguém. Lá fora as pessoas não querem saber. Lá fora existem pessoas que querem mais que seu filho se automutile mesmo. Então cuide enquanto eles estão dentro da sua casa, enquanto eles são responsabilidade de vocês, né? Hoje eu estou falando aqui sobre a automutilação, né? E como ajudar, né? Então mostrando algumas linhas de pensamentos para vocês, o que vocês podem fazer em caso de acontecer. E se isso não acontece na sua casa, glória a Deus por isso. A nossa geração é uma geração que se automutila com muita frequência, com muita frequência. Recentemente tivemos um trabalho, né, onde nós tivemos aproximadamente 160 adolescentes. E desses 160 adolescentes, digamos que 70% já se automutilaram. 70%, 80%. Eu vou pegar o gráfico e eu vou mostrar pra vocês, entre outras coisas graves. Isso dentro da igreja. Imagine fora, né? Então, assim, se você tem uma dica de verbalizar, né, com seu filho, faça uma carta. Escreva pra ele. Gente, vamos voltar a usar a caneta. Ó, pega a canetinha lá. Filho, eu tô aqui. O que você tá sentindo? Eu já senti. O que você tá passando? Vamos resolver junto. Entregue pra ele confiança, amor, carinho. Eu te amo, eu te gerei. Você foi um projeto de Deus na minha vida. Eu não me arrependo nem um segundo de ter tido você. Você é um presente do Senhor, né? Então fortaleça o vínculo de vocês. Tenha tempo de qualidade. Vai tomar um sorvete com seu filho. Eu não tenho dinheiro. Vai no parque. Vai fazer qualquer coisa, senta na mesa da sua casa e tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Nós temos tempo para tantas coisas, mas para os nossos filhos às vezes a gente dá desculpa,
né? Nosso filho às vezes vem falar com a gente e eu falo por ser mãe e por acontecer na minha casa também. Porque o que eu estou falando aqui com vocês, eu não estou isenta de passar, não. Eu também tenho que me atentar todos os dias, porque senão eu também falho, né? Então, assim, às vezes acontece, nosso filho vem mostrar alguma coisa pra gente, depois a gente vê. Eu tô ocupada, agora não. E esse agora nunca chega. Sabe o que nosso filho faz? Ele se afasta, ele se afasta, ele se afasta. E quando a gente percebe, já é tarde. Aí eles já estão numa fase onde eles se revoltam, onde eles realmente não querem contato, porque quando eles procuraram, a gente deu desculpa, a gente estava ocupado. Então a gente precisa tirar um tempo de qualidade não só para os nossos filhos, mas mães, tire um tempo de qualidade para vocês também, para o seu esposo, para sua família, faz um jantar, um almoço, volte aquele vínculo que vocês tinham antes no início, né? Tudo que eu vou falar às vezes vai gerar um contexto um pouquinho fora, mas eu tenho certeza que é direcionamento para a vida de vocês, né? O que eu quero é ver vocês bem, vocês felizes. Mães, vocês precisam estar bem para cuidar da sua casa. Se você não está bem, a sua casa não vai bem. Nós, mulheres, nós somos aquelas que devemos cuidar, né? Sem também se pressionar. Mas nós precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso esposo. Esse é o nosso papel aqui, né? Eu entendo que hoje muitas mães precisam trabalhar, eu também trabalho, né? Então eu sei a dificuldade às vezes de você precisar trabalhar, chegar em casa cansada, mas a sua família é prioridade, o tempo tá passando. Daqui uns dias, talvez, seu filho se casa, seu filho vai ter a família dele, e aí vai ser difícil a aceitação. Aí vai ser difícil, porque aí eles vão ter a esposa deles, eles vão construir a vida deles. E nós vamos precisar respeitar isso, porque nós estamos criando nossos filhos para o mundo, para construir famílias. Embora hoje o mundo, ele diz que para os nossos filhos, que a família é algo banal, que é tão ruim casar, eles não querem mais ter filhos. A geração de hoje não querem mais se casar, não querem mais compromisso. Mas e o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos dentro de casa? Quais são, né? Qual é o tempo de qualidade que você tem para falar, olha filho, você tem desejo de casar, você quer constituir uma família? Olha que bênção. Os adolescentes hoje não têm tanto interesse em família. A nossa geração é uma geração que nós precisamos orar, cuidar, porque eles não querem mais saber de família, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, voltando ao assunto, um modelo de carta. Eu vou ler para vocês, eu fiz esse modelo de carta. Eu vou mandar no arquivo, se vocês tiverem dificuldades, pode me chamar no particular, a gente conversa, eu ajudo vocês, né? Se precisar de indicação de terapeuta, nós temos. Então, eu vou deixar um modelo de carta aqui para vocês. Oi, meu amor. Eu percebi que você está passando por algo muito difícil e eu quero que você saiba, antes de tudo, que eu te amo incondicionalmente. Você foi um presente de Deus em minha vida. Nada do que você faça vai mudar isso. Se você se machuca, eu imagino que esteja sentindo uma dor muito grande por dentro. E mesmo que eu não consiga entender exatamente o que você está passando, eu quero estar ao seu lado, não para te julgar ou te forçar nada, mas para caminhar com você até que essa dor diminua. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Podemos procurar ajuda juntos, no seu tempo. Eu acredito em você, na sua força, mesmo quando você mesmo duvida dela. Você é muito importante para mim. Seu valor não depende do que você faz ou do que você sente. Só por existir, você já é digno de amor, de cuidado, de acolhimento. Eu te amo além do que você possa imaginar e eu estou aqui sempre. Conte comigo. Eu te entrego todo o meu carinho. Eu estou aqui por você. E aí você coloca, né, seu nome, né? Papai, mamãe, de sua mãe, do que você quiser. E aqui eu quero deixar um versículo para vocês, pra gente encerrar, que tá em Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas criam na disciplina e na instrução do Senhor. Essa passagem, ela destaca que nós pais, devemos educar com amor, né? Evitando atitudes que causem desconforto nos nossos filhos, que causem raiva,
né? Que gerem sentimentos entristecedores na vida dos nossos filhos, né? Ou que causem mágoa. Nós devemos guiar os nossos filhos com sabedoria, com valores, com princípios. Nós devemos ser exemplo na vida dos nossos filhos, né? Que eles possam enxergar em nós amor e exemplo. Porque o que adianta a gente falar e não dar exemplo, né? Uma coisa que eu falo muito aqui em casa, falo, nossa, às vezes a gente fala, né? Mas e qual é o nosso exemplo? A gente fala pro nosso filho sair do celular, mas a gente passa o tempo todo com o celular na mão. A gente fala pro nosso filho sentar na mesa para comer, mas às vezes a gente tá comendo no sofá. Qual é o exemplo que nós estamos dando? A gente fala sobre família, mas a família é nosso último plano. Qual é o exemplo que nós estamos dando, né? Então a própria palavra do Senhor, ela fala que nós devemos ensinar a criança no caminho, é estando com ele. Não é o caminho, vai lá, é por aqui, vai por aqui, faz isso, que vai dar certo. Não, gente, é estando junto, é sendo exemplo, é ouvindo, é abraçando, é instruindo no caminho, né? Não o caminho, é no caminho. Então, a palavra, ela fala que quando a gente ensina a criança no caminho em que ela deve andar, quando ela for velha, né? Quando o tempo passar, ela não vai se desviar dele, porque ela vai ter princípios, ela vai ter valores. Ela vai falar, olha, meus pais me ensinaram, mas eles não só falaram, eles foram um exemplo. Eu vi a vida que eles constituíram. Eu vi o exemplo que eles foram. Eu quero ser como os meus pais. Eles foram bons pais, né? Minha mãe foi uma ótima mãe, foi uma ótima esposa. O meu pai, um ótimo pai, um ótimo esposo. E se ele não é, dá tempo de ser, gente. Ainda dá tempo de mudar a sua situação. Independente de qual for, o Senhor, ele dá tempo pra gente mudar. E largar as velhas atitudes e trazer tudo novo. O Senhor nos dá a esperança de fazer tudo novo, né? Então, esse versículo também mostra a importância de nós formarmos o caráter dos nossos filhos através da orientação desde cedo. E ela começa na infância, né? Em breve nós vamos ter um termo para falar também um pouquinho da infância. Então, ame, acolha, né? Estenda a mão, escuta sem julgar. Seja um modelo, seja exemplo no comportamento, né? Ofereça para eles autonomia e responsabilidade, né? Eles precisam ter responsabilidade. Eu vejo adolescentes hoje que não lavam uma louça para o pai, que não lavam uma louça para a mãe, eles precisam pais. E na sua falta, como que vai ser? Quem vai cuidar deles? Eu tenho um caso de um adolescente que perdeu a mãe e não sabe fritar um ovo, né? Mora com o pai hoje, atualmente, e passa sufoco. Por quê? A mãe criou dentro de uma bolha. Isso é amor, não tô falando que isso é errado. Gente, coloco comida no prato pra todo mundo aqui em casa, todos os dias. Não é isso que eu tô dizendo. Mas dar responsabilidades, filhos precisam aprender que eles têm responsabilidades. Quando eles forem lá pro mercado de trabalho, eles terão responsabilidades. E aí, quando a gente não ensina, o primeiro não é depressão. O primeiro não é crise de ansiedade. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, com os nossos filhos. Estabelecer limites. É o que eu falei lá no começo. Pai, vocês precisam corrigir os filhos? Sim, da forma correta, quando necessário. Tem hora que não é correção, tem hora que é só ouvir. Tem hora que é só sentar ali no sofá, na mesa, ir num parque, tomar um sorvete e abraçar seu filho e realmente ouvir, filho, como foi seu dia hoje? Né? O que você fez hoje? Tem algo, né, que você quer falar? Algo que você quer que eu melhore? Gente, nós também erramos. Nós, mães, erramos e muito. Então, ouça, acolha, né? Esteja disponível para o seu filho. Não fica falando para ele, depois eu vejo e não veja. Cumpra. Falou depois você depois eu vejo. Tá bom, depois você vê. Né? Porque os nossos filhos guardam tudo. Isso ficou na memória e indiretamente lá na frente eles terão problemas. Eles terão problemas se eles não forem ouvidos. Assim como nossa geração tem muitos problemas hoje. E eu me incluo nisso, né? Então vamos ficar mais atentos aos sinais, aquilo que eles estão assistindo, às amizades, o que eles estão vivendo na escola, né? Se eles estão sofrendo bullying, por que eles estão sofrendo, né? Qual a emoção que está lá dentro, por que que ele está assim? Porque tem um motivo, não é à toa. Além de doenças, né, patológicas que vêm lá de trás, que já vem na genética, tem as doenças psicossomáticas que desenvolvem através das emoções. A depressão, né? Aquelas manchas roxas na pele, pode acontecer
E pode acontecer comigo e com você também. Então, sempre esteja disponível, valorize quando eles fizerem algo legal. Nossa, filho, você fez isso, que top, que legal. Parabéns, continua assim. Você é inteligente, você é caprichoso. Estou com orgulho, eu sinto orgulho de você. No momento de corrigir, a gente corrige. Mas no momento de mostrar também que eles estão fazendo as coisas corretas, elogie, corrige, abraça, fale, filho, vem aqui, olha que lindo que você fez. Olha, hoje você lavou a louça e não deixou sujeira. Vai acontecer, gente, mas elogia, né? Elogia. E às vezes mesmo que você precisa refazer o que ele fez depois, mas elogia, porque só pelo simples fato de ele ter feito, né? Promova respeito, que eles tenham respeito por vocês, né? Então, a autoridade, a disciplina, com amor, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Sejam pacientes com os filhos de vocês, né? Com os adolescentes. A adolescência não é uma fase fácil. Nós já passamos, nós sabemos disso. É um misto de emoções. Hoje nós temos acesso a tudo, a qualquer momento, a qualquer hora. Disponível assim, na mão, fácil. Eles têm isso, eles nascem com o celular na mão, gente. Então, assim, se pra nós já é difícil, imagina pra eles. É uma geração bombardeada o tempo todo. Então, abrace, ame seu filho. Ele está aqui. E se ele não estivesse, como seria? Acolha, ouça, ame. Tá bom, gente? É isso que eu tenho pra falar pra você, meninas. O vídeo ficou um pouquinho longo. Espero que vocês, quando tiver um tempinho, assistam. Também, se vocês não assistirem, tudo bem. Tem o conteúdo escrito. Estou feliz por você que chegou até aqui. Obrigada por confiar no nosso trabalho. Tenho certeza que isso não será em vão. Isso será uma forma de edificar o seu lar. Eu tenho certeza que se em algum detalhe, talvez algo que eu falei de uma forma que não foi tão legal para vocês, me perdoe. A intenção aqui é ajudar, tá? Não quero julgar vocês pais, de maneira nenhuma. Eu também sou mãe. Eu sei que é difícil criar um adolescente. Tô vivendo essa fase junto com vocês, mas pedindo sabedoria, buscando conhecimento, né? Conversando, acolhendo, procurando fazer aquilo que eu posso para ajudar meu filho. Eu sei que nós vamos passar por essa fase e vai dar tudo certo, tá bom, gente? Deus abençoe o dia de vocês, que seja maravilhoso e fiquem com Deus. Até a próxima!